Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Acervo Catanduva aqui pela TV Câmara Catanduva. Nós conversamos hoje, temos a honra de receber aqui o engenheiro Dr. João Walter Agudo Romão. Vamos conversar sobre a história da família Agudo Romão e as transformações que aconteceram em Catanduva e a experiência de vida também do senhor João Walter Agudo Romão. Aliás, seja muito bem-vindo aqui, seu João, uma honra e um privilégio tê-lo no acervo. Muito obrigado a você, estou aqui à sua disposição. Bom, o senhor é natural de Catanduva? Não, eu sou nascido na vizinha cidade de Pindorama, sou cidadão pindoramense, mas sou cidadão catanduvense também, com muita honra, graças a Deus. E como é que foi aí? O senhor veio para Catanduva efetivamente com quantos anos? Eu vim com 10 anos. Com 10 anos. Aí a família veio residir em Catanduva. A família veio residir em Catanduva, mas fiquei pouco tempo aqui. Eu fui estudar, fazer o ginásio em Campinas, no Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, Campinas, e colégio interno. E fiquei lá durante 3 anos fazendo o colegial. E vim para cá fazer a 4ª série aqui no ginásio Catanduva. Depois segui a minha vida. Antes de a gente ir lá para frente, vamos voltar na infância, né? Como é que foi a infância até os 10 anos, por exemplo, em Pindorama? Uma delícia lá. Lá tinha muita rivalidade entre os cidadãos lá, as crianças, os rapazes, os meninos. Então a gente fazia uma briga sadia até assim. Os jovens que iam lá dividido em 2 partes lá do rio. Do rio para cima chamava-se Chapadão e do rio para baixo Areia Branca. Então, durante o dia, a gente ia fazer o comércio, mas era no Chapadão. Então, ia lá no Chapadão fazer as compras, comprar para a mãe, para o pai, assim, ia comprar alguma coisa no empório e trazia. A meninada lá, então o negócio chegava, batia na gente às vezes, tinha que sair meio ligeiro. E à noite, quando eles iam no fute lá, ali, ou iam no cinema, aí era a nossa desforra. Pegavam a turma de idade. Então era o Chapadão e o Areia Branca? E Areia Branca. Era muito interessante. O senhor pertencia a qual? Eu era do Areia Branca, Areia Branca, que era do rio para baixo. Mas era uma vidinha gostosa, boa. Mas depois ficava tudo em paz. Tudo em paz. Tudo em paz. Pindorama, gente muito boa. O senhor foi casado, é casado, tem filhos, netos? Como é que... Fala um pouco para a gente da família Agudo Romão. Aí eu fui estudar em São Paulo, né? E lá em São Paulo eu fiz o curso de engenharia no Mackenzie, né? E vinha para Catanduva aqui, que meus pais estavam morando aqui ainda. Então eu vim aqui, tinha namoradinha aqui, tal negócio. E a minha senhora, que hoje é minha senhora, ela começou a namorar comigo, nós começamos a namorar, mas sempre tinha umas briguinhas, porque eu ia para São Paulo e lá em São Paulo a gente dava uma saidinha com outras garotas, dava escapada. Então ficamos 5 anos no namoro. Mas no 4º ano, quando eu estava no 4º ano de engenharia, eu peguei e resolvi me casar lá. E me casei, então, ainda no 4º ano, fazendo o 5º ano de engenharia. Me casei em janeiro e quando foi em dezembro, quer dizer, 12 meses depois, nasceu o meu filho, o Valtinho, que hoje trabalha aqui na prefeitura, inclusive, né? É meu filho mais velho. E depois tem o filho, o Danilo. Antes do Danilo tem a Patrícia, que ela é uma dentista. Ela trabalhou também aqui na prefeitura e até hoje trabalha aí tem o seu consultório. E depois tem meu filho Danilo, que hoje é promotor público em São Paulo. E ele sofreu um acidente quando estava fazendo advocacia, muito grave, e tivemos que ficar hospedados
no Sírio-Libanês durante 58 dias, mas graças a Deus se recuperou e está firme hoje, é um excelente advogado, excelente promotor público lá em São Paulo. E depois temos o Gilberto, que é o caçula, é advogado e trabalha aqui, exerce profissão aqui em Catanduva. Então são 4 filhos? 4 filhos. E netos? Ah, netos tem um monte. Tem muitos? Não, tem 9 netos. 9 netos, 9 privilégio, netos. hein? Sendo que 2 já são médicos. Verdade. Os 2 mais velhos são médicos hoje. Tem bisnetos já ainda não? Não, ainda não. Deve estar por vir, né? Logo chegam por aí. Se Deus quiser, vamos estar vivos para brincar com eles. O senhor falou que foi a São Paulo, cursou Mackenzie, engenharia. Essa escolha pela engenharia teve alguma influência da família? Não, eu sempre quis ser engenheiro, assim, gostava da profissão de engenharia e havia poucos engenheiros. Quando eu vim aqui para Catanduva, engenheiro civil, que é a minha profissão, só tinha um, que era o doutor Antônio Zácaro. E depois aí veio o doutor Roland, mas ele não é engenheiro, ele é arquiteto, né? E eu tinha também aqui o Zé Nelson Machado, que hoje tem uma avenida, um grande amigo meu, e trabalhava na prefeitura. E tinha Eduardo Martins, que era engenheiro elétrico, mas que não exercia a profissão, era fazendeiro. E eu vim para cá, acabei me estabelecendo aqui em Catanduva. E o senhor, como é que foi esse início de vida profissional do senhor, retornando de São Paulo para Catanduva? Bom, eu estava já com uma firma lá em São Paulo, trabalhando, e lá eu fiz um loteamento e botei o nome lá de Nova Catanduva, né? Um loteamento grande. E estava trabalhando lá em beira de aterros, com uma máquina, e surgiu aqui em Catanduva uns 242 acionistas para fazer uma usina de açúcar. E o meu pai não tinha cana, nada aqui e tal, e fizeram o meu pai entrar, né, nessa sociedade. E nessa sociedade de 242 acionistas, meu pai tinha 10%, 12%. Aí um grande amigo nosso, que era um corretor, amigo do meu pai, o Wilson Damasceno, já falecido, ele lembrou que eu tinha me formado engenheiro lá e falou assim, olha, São Francisco, por que não traz seu filho para cá para construir a usina? Falei, bom, vocês falam com ele, se ele aceitar, ele já está estabelecido aí em São Paulo, dificilmente ele poderia vir para cá. Aí fui falar comigo e eu peguei e aceitei. Eu posso o desafio, vim aqui construir. Nunca tinha construído uma usina de açúcar, mas estudei, me informei, visitei várias usinas, fiquei inclusive hospedado numa usina durante 15 dias, no São Maurílio Biagi, lá em Ribeirão Preto, em Sertãozinho. E peguei e comecei a fazer, fiz o projeto e a construção da usina. Construí a usina que recebeu, em princípio, o nome do meu pai. Recebeu, ficou a usina Romão, aqui em Catanduva. Aí fui trabalhando, fazendo a usina. Quando a usina ficou pronta, o rapaz que ia ser, era um engenheiro agrônomo, que ia ser o gerente da usina, ele foi para outra usina, em Itapira, parente, cunhado dos Goetes, aqui de Catanduva, que depois acabaram vindo para Catanduva. E eu comecei a fazer outros projetos também. E me colocaram como diretor da usina. Acabei ficando lá, tomando conta da usina aí. Porque não tinha dono. 242 acionistas. Então eu não ficava feito louco. No fim, acabei ficando praticamente sozinho tomando conta da usina.
Aí eu não tinha mais condições de pegar e aumentar essa usina, precisava aumentar, precisava fazer qualquer coisa. Aí tomamos a decisão, eu reuni os maiores acionistas lá e tomamos a decisão de vender a usina. Aí acabamos vendendo essa usina para o José Fernandes, e ele então depois mudou o nome da usina Romão para a usina Cerradinho, que está aqui até hoje, Catanduva, que ele acabou vendendo também. Então a Cerradinho, o senhor que construiu a concepção foi do senhor? Tudo, desde a marcação dos lotes, desde desde o alicerce, tudo fui eu que fiz, inclusive a administração. Aliás, seu João, o senhor tem muitas marcas aqui pela cidade que tem aí o seu trabalho, né? Tem. O senhor depois, essa foi a primeira, mas tem uma série aí de obras, não? Tem. Queria que o senhor destacasse alguma coisa para a gente aí. Aí eu fiz alguma coisa na parte de engenharia de construção mesmo, só colaborei eu junto com o Luiz Carlos Pereira. Aqui fizemos aí o Miguel Elias, na parte de construção. Mas depois eu me dediquei mais à parte de fazer loteamentos. Então, eu comprava determinada área, ou se não pegava uma área de alguém e fazia o loteamento. Então, fiz aí o loteamento, aí o Flamingo fiz primeiro, depois eu fiz o Glória, não, os Glórias foram depois. O Flamingo foi o Vertone. O Vertone eu fiz junto com o Pereira. E o Agudo Romão 1 também fiz junto com o Pereira. Depois agora fiz sozinho o Agudo Romão 2, né? E fiz obras também fora da cidade aqui, fiz em Itapapuã, fiz em Urupês, fiz em Ibirá. E fui tocando minha vida desse jeito. É interessante isso porque, quer dizer, o senhor fez parte direta da expansão da nossa Catanduva, sim, com certeza. Quer dizer, porque a cidade se expande com novos empreendimentos. Não, esqueci de citar, inclusive, a Vila Soto também. Poxa. A Vila Soto também foi a primeira de tudo que a gente mexeu aqui. E depois eu comecei a me dedicar mais a ficar meio tranquilo, aí não mexer muito com o loteamento, porque já está ficando velho. Mas eu participei de outros empreendimentos aqui. Eu fui acionista e fui um dos organizadores para fundar aqui a Matinal. A Matinal era do senhor Simões e eu era presidente do Sindicato Rural. Sindicato Rural. Então, chamei esse senhor lá e nós, então, com outros, o senhor Simões, eu e mais 8 pessoas, fundamos a Matinal. Aí, e depois eu acabei saindo, porque não era o meu ramo, o negócio todo, eu acabei vendendo. Então, aí ficou o senhor Aurélio Nardini, acabou comprando, era o Pedro Nechar, não sei se ainda é sócio ou não, o senhor Simões, e tinha uma porção de outros senhores aí. O senhor presidiu a Associação Rural durante alguns anos, né? Eu fui vice-presidente durante vários anos, junto com o senhor Zé Olímpio, que foi um grande presidente, que fez tudo pelo sindicato lá, pela Associação Rural. E quando o senhor Zé Olímpio saiu, precisou sair, porque já estava cansado, e eu era vice-presidente dele, acabei assumindo, sendo eleito o presidente. Então eu fui presidente durante vários anos, fui de 87 a 90... 93, é isso? 93, isso. Eu fui presidente lá. Depois, como eu acabei vendendo minhas propriedades, fazendo tudo, porque ficava longe, não tinha como olhar, então acabei saindo do sindicato. O senhor foi também o senhor foi presidente da CAIC uma época também. Fui presidente da CAIC no governo do Marim. Aí ele substituiu o Paulo Salimano, ficou um ano no governo, e eu fui convidado então para ser o presidente da CAIC. E lá na CAIC eu ajudei a fazer algumas coisas boas lá. Inclusive fiz uma compra muito grande de tratores lá, uma verba que eu consegui no governo, através do senhor Delfim Neto,
que foi muito compreensivo, muito bom lá para Caique. E construí essa compra, concluí essa compra de 50 e tantos tratores lá para Caique. Deu para abastecer todo o estado de São Paulo. Uma história também interessante é que o senhor foi, durante muito tempo, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Fui vice-presidente durante o governo... Vice-presidente foi do Nabi. E fui vice-presidente com o Fará, Zé Eduardo Fará. Né? Esqueci de uma história que eu posso contar para você também aqui. Pois não. Que a TVT, hoje TVT, era o canal 8 de São José do Rio Preto. Aí eu e meu irmão compramos lá, mas no fim ficou só para ele, compramos o canal. E nesse canal 8 aí, no fim ele acabou vendendo para o Silvio Santos. E fui eu o intermediário para vender, fazer tudo lá. Agora, eu queria que o senhor falasse para a gente também um pouco. O senhor teve uma experiência como secretário de Esportes e de Obras. Como é que foi essa sua passagem na vida pública? Foi interessante. Aí foi o seguinte, o meu irmão Varley foi eleito prefeito e tudo. Então ele tinha associação com vários vereadores, né? E havia uma disputa que algum vereador queria pegar a sessão de esportes, o outro também. Então, ele chegou e falou, olha, esportes eu já tenho quem pôr esporte aqui, para eliminar o jeito. E foi me convidar. Eu falei, eu não quero, deixa isso aí, eu já estou na federação, tem essa coisa, não quero mexer aqui com o esporte aqui em Catanduva, não, porque... Deixa outro mexer. Eu falei, não, então você fica lá um tempo. Eu falei, bom, vou fazer o seguinte, eu fico 6 meses lá, nem um dia a mais. Aí nesses 6 meses você arruma outro para pôr lá, porque eu não tenho tempo para ficar fazendo essas coisas. E fiquei 6 meses, ele arrumou outro e pôs lá. Enquanto a Secretaria de Obras, ele também, aqui tinha dificuldade de engenheiro, tinham poucos engenheiros aqui em Catanduva. Aí ele me pediu para que desse alguma força para ele aqui, eu como engenheiro, que desse uma força para ele. Então eu fiquei um pouco de tempo, também não me lembro quanto tempo fiquei, mas não fiquei muito não. Fiquei, deu para fazer alguma coisinha aí. E eu comecei a abrir a Avenida Zé Nelson Machado. Foi uma das coisas que eu pedi para ele, porque o Zé Nelson era um grande amigo meu, faleceu precocemente. E eu pedi, inclusive, que quando estava abrindo a avenida, eu abri pouco, só um pouquinho eu abri, porque depois eu saí, mas eu comecei a abrir. Aí falei, olha, gostaria que esse nome, não pusesse nessa avenida o nome do Zé Nelson. E ele aceitou minha indicação. Uma justa homenagem, aliás. Então, eu fiquei muito satisfeito, porque o pai dele é o Carlos Machado, que foi um grande homem de Catanduva também. Que, aliás, leva o nome da nossa tribuna aqui, né? Tribuna Carlos Machado. Era pai do Zé Nelson. A esposa dele e os filhos ainda vivem aqui em Catanduva, são boas pessoas. Legal, tá? A gente conhecendo um pouco mais da história, e esse é o objetivo do acervo, e que fique registrado todas essas informações compartilhadas aqui hoje pelo Dr. João Walter Agudo Romão, que ele está passando para a gente hoje aqui, e a gente conhecendo um pouco mais. Eu queria, inclusive, perguntar para o senhor assim, o senhor foi vice-presidente da federação, a sua relação com o esporte e até mesmo com o próprio catanduvense, né? Eu fui presidente do Catanduva. Fui presidente em 77 e 78. 2 anos fui presidente. Mas naquela época era duro, porque não tinha dinheiro, a prefeitura ajudava um pouquinho, e o resto para contratar jogador era difícil. E nós fomos presidente e injetamos alguma quantidade de dinheiro ali para o time funcionar, e funcionou. Aí o nosso time foi muito bom, e tinha bons jogadores naquela época.
mas não chegamos a subir para a primeira divisão, não. Mas foi um dos motivos de eu ir para a federação, foi o seguinte, que naquele tempo classificavam 2 clubes para subir. Então classificavam 2 clubes e esses 2 clubes que disputavam qual que subia, né? E como tinha um clube lá de São Paulo, próximo de São Paulo, que era o preferido do antigo presidente presidente, me fugiu o nome agora, o Metidieri. Era o presidente. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma reunião, o Catanduva se classificou, estava disparado classificado. Nós tínhamos um técnico aqui, inclusive, que era o Candinho, que era muito bom. Foi, inclusive, para a federação. Foi o primeiro técnico. O Candinho que depois dirigiu a Portuguesa de Desportos. Portuguesa e até a Seleção Brasileira. Então, nós já estávamos classificados. Estava em disputa quem seria o outro. Mas como o São José não estava com chance de classificar segundo, eles fizeram uma reunião lá na federação para aumentar 4, em vez de 2 disputarem, 4 disputarem. E tinha que ser por unanimidade. Então, convocou todos os clubes e foi lá. Todos os clubes estavam interessados, só um que não estava interessado, porque já estava classificado, que eram nós, o Catanduvense, né? Então eu peguei, era contra, lá não dava unanimidade. Aí então tinha o superintendente lá do Metidieri, lá da presidência, que era o seu Castilho. Ele pegou e falou, precisava falar comigo, em particular, da sala. Foi lá, eu falei, olha, eu não abro mão. Entendeu? Mas ele pegou e ficou conversando comigo, conversando e tal, e eu já tinha assinado a presença. Porque todos lá já tinham assinado a presença que estavam presentes, né? Então, enquanto eu estava conversando com eles lá, eles pegaram e fizeram a votação por unanimidade. Cara. Quando eu voltei, já estava tudo terminado. Com 4 para disputar. 4 para disputar o negócio. Aí eu briguei com eles lá. Briguei lá, feito um negócio todo lá. E falei assim, olha, eu só piso aqui na federação o dia que eu tirar você fora dessa federação. Eu falei, você vai tirar o presidente nunca daqui o negócio. Bom, tá bom. E falei, não vou mesmo, foi um jeito de eu falar, até como que eu vou tirar um cara da federação. Bom, quando eu saí, fui embora, eu fui chamado com o presidente, que era presidente do Juventus, o senhor Zé Ferreira Pinto, um grande homem, o Zé da farmácia. E ele, então, conversando comigo, falou assim, ô João Walter, você é lá de Catanduva? Eu falei, sou de Catanduva. Olha, você não vai subir. Seu time é o melhor time aqui, você não vai subir porque eles não vão deixar você subir. Quem vai subir aqui vai ser o São José. O São José de São José dos Campos? São José dos Campos. Sempre teve essa questão de querer deixar tudo ali, né, na Grande São Paulo. E, de fato, quem subiu foi o São José. Então eu fiquei doido da vida, louco da vida ali com a coisa. Aí o José Ferreira Pinto, passados os tempos, vem eleição. Ele me chama lá, e lá no Juventus, acho que o primeiro computador que entrou aqui no Brasil, eu acho que foi esse do Juventus, tenho a impressão. Ocupava uma sala enorme, era um computador, nossa senhora, tinha o quê? Tinha uns 8 metros de comprimento por 3 de altura. Muito grande. Aquilo era um negócio impressionante. O Juventus tinha um computador? Tinha esse computador. Ele fazia, inclusive, o Juventus fazia o IPTU da cidade de São Paulo, lá. Então, chamando lá o negócio, ele falou assim, olha, João Walter, vai haver a eleição e vamos fazer o seguinte, eu tenho a relação de todos os clubes que disputam a segunda divisão aqui. E vamos fazer um churrasco
ele sabia que eu tinha fazenda aqui, que era a Fazenda Santa Helena, falou, vamos fazer um churrasco lá na sua fazenda, lá em Catanduva, e vamos chamar todo esse povo, esses presidentes para ir lá, que nós vamos derrotar esse Mitidieri. Não, tá bom, mas se eu acho que dá certo, dá. Peguei, telefonei aqui para o Zezinho Couto, falei, Zé, prepara um churrasco para domingo aí, com os negros aí, vão lá aos cubos, eles devem ir são 20 caras, vão lá, vai com motorista, vai outra coisa e tal, vão botar 5, umas 100 pessoas, 120 pessoas, aí tal. Então tá bom. Ele preparou aqui a coisa e eu fiquei lá fazendo a chamada para os presidentes. Convidei todos os presidentes. Olha, vai ser lá todos, em Catanduva, aqui em Catanduva e tal, churrasco assim. Vai estar lá todo o Dabi, vai estar o Márcio Papa, vai estar uma porção de gente aí, o negócio aí. E vamos lá. Bom, o Eduardo Fará viemos para Catanduva, depois, no domingo, churrasco pronto na fazenda, tudo pronto no negócio. Apareceu a turma da federação, só lá da federação não, que eram os candidatos, o Zé Ferreira Pinto, a turma da federação, não veio ninguém. E os nossos candidatos, que era o Nabi e outra. Bom. Não vieram os presidentes? Aí, vamos ver, presidente não veio nenhum. Nenhumzinho veio aqui. E todos haviam confirmado. E chamei aqui de Catanduva, também tinha chamado aqui. Aqui foi só o presidente da Liga, porque o presidente da Liga votava também. O presidente da Liga foi chamado também. Veio aqui o presidente da Liga, que era absolutamente contra nós, que era o Barbosa. Aqui. Contra, era a favor do Mitidieri e votou, inclusive, no Mitidieri. Bom. Mas foi no churrasco? Foi lá no churrasco, foi lá. Aliás, não foi, não. Não foi. Bom, aí o Nabi chegou, aí o que fez? Não veio ninguém, o churrasco, meio-dia, eu falei, pedi para o meu amigo Zezinho, falei, Zé Couto, vai lá no Café da Esquina, chama o povo lá, Rubinho Castilho, que sempre aquele povo que está lá, todo o negócio, para vir comer churrasco aqui, porque para botar gente aqui, senão fica ruim até para a gente aqui o negócio, né? Aí veio e chamou o povo para comer churrasco. Foi um montão de gente, foi umas 30, 40 pessoas lá, churrasco. Ficaram lá. Aí chamei o Zé Ferreira, falei, Zé, não veio ninguém. Aqui, ó, você vê aí, não adiantou nada gastar o telefonema lá e não veio. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai pegar, eu vou deixar aqui o Madeira, que era um rapaz lá da federação, e vou deixar um carro da federação, um carro aqui da federação. Ele era secretário de esporte e turismo do Estado de São Paulo. Falou, vou deixar um funcionário aqui da secretaria com o carro e você vai com eles correr todos esses prefeitos aí e falar com o prefeito, esses presidentes de clube, e falar com eles. E acabei fazendo isso. E o Nabi fez um discurso lá, falando, não tinha nenhum candidato. Não tinha nenhum voto. Nenhum voto, não adiantava nada. Aí no dia fomos. E já fizemos uma procuração. Falei, o prefeito chega lá, o presidente assina a procuração aqui e tal. Aí fomos e corremos, consegui 90 procurações. 90. Então, foi além dos clubes da segunda? Além dos clubes. Com 116 votos, eu estava eleito. Eu precisava de 116 votos. Eu levei 90. Mas o meu, 91. Mas os outros, deu 118 votos. Ganhamos a eleição. Mas eu levei 100 votos. E o Nabi foi o presidente? Aí o Nabi presidente, o Márcio Papa vice-presidente. Foi quando eu fui, pelos clubes, eu fui escolhido o vice-presidente da federação.
Né? Que coisa, então, que então, trabalho. E se ultrapassa, isso existe em tudo nesse o Brasil. Mitidieri, o senhor teve contato com ele quando ele saiu da federação? Falou, eu cumpri a promessa? Não? Ah, cumpri. No dia que foi tomar posse, eu fui junto, fiz questão de ir junto. Não disse que eu voltaria aqui só nesse momento? E não falei isso, não cheguei a falar. Mas deu vontade. E creio que ele deve ter se lembrado disso, né? Deu vontade, deu. Olha, a gente está chegando ao final do programa aqui. Queria que o senhor falasse um pouco também que em 2013, agora recentemente, o senhor foi homenageado com o diploma Monsenhor Albino. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que foi receber essa homenagem. Isso eu fiquei muito orgulhoso aí disso aí, porque o Padre Albino, eu tive muito contato com ele. Inclusive levei ele várias vezes, pelo menos umas 2, 3 vezes, eu levei ele para ter uma fazenda. A Fundação Padre Albino tem uma fazenda lá no Paraná, e meu pai também tinha fazenda lá no Paraná. E eu, então, várias vezes, eu fui dirigindo, levando o meu pai e levando o Padre Albino também. Deixava meu pai na fazenda, que é bem próxima da divisa com São Paulo, e depois levava o Padre Albino na fazenda lá dele, e deixava ele lá e voltava. E depois, quando vinha embora, fazia a mesma coisa, ia buscar, trazia. Então, isso aconteceu umas 2, 3 vezes, pelo menos, fez isso. E o Padre Albino, aqui, eu tive a honra de ser indicado por ele para membro conselheiro do Padre Albino, Fundação Padre Albino, 21 conselheiros. Os 21 conselheiros, e na mesma época que eu fui indicado, e estamos vivos só os 2, eu acho, que é o Padre Simval. Ele e eu, que ainda somos remanescentes. E agora nós somos, eu pelo menos sou sócio, sou membro honorário lá da Fundação até hoje, Fundação Padre Albino. Mas eu tenho a grande satisfação que eu fui indicado pelo próprio Monsenhor Albino, que é um santo homem. E aí, então, encerrou a honraria que me deram. Eu fiquei muito agradecido e muito emocionado mesmo, até quando eu falo isso, porque a gente ser indicado por um santo, como o Padre Albino, é uma coisa muito boa. Olha, a gente conheceu um pouco aqui da história do seu João Walter Agudo Romão, doutor João Walter Agudo Romão, engenheiro, com tantas histórias, não é? Que compartilhou aqui com a gente. E certamente, eu creio que nós teríamos que ter muito mais tempo para contar, porque é muita coisa vivida, mas eu tenho a impressão que para o nosso telespectador, para o internauta, enfim, teve aí uma boa noção e que fique registrado realmente tudo isso, né, nos anais aí da nossa Câmara Catanduva, da nossa TV Câmara. Muito obrigado, seu João Walter, pela presença aqui. Foi uma honra, um privilégio bater esse papo, conhecer um pouco dessa história, da sua trajetória. E eu queria que o senhor finalizasse assim. Valeu a pena até aqui? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês aí. Eu não sabia, inclusive, que tinha a TV Câmara aqui. E eu fiquei muito emocionado, inclusive, de saber. Estou ainda muito emocionado. E se valeu a pena. E como valeu. Eu, felizmente, eu passo na rua e não preciso atravessar de calçada se vier alguma outra pessoa. Eu só fiz amigos e procurei sempre fazer o bem. E sempre que posso fazer o bem, a gente fazer o bem. Porque dessa vida a gente não leva nada, a não ser o que a gente plantou, o que a gente fez de bom aqui na cidade e nesse nosso Brasil. É isso aí que a gente poderia falar e desejar ao povo de Catanduva que mire-se do exemplo dado por Padre Albino, dado por grandes homens que já passaram por aqui por Catanduva, e procure sempre engrandecer a nossa cidade, porque Catanduva é uma cidade maravilhosa, uma cidade boa para se morar. Aqui em Catanduva
infelizmente, não é vista por todo mundo aqui, que gostaria de ver. Porque Catanduva é uma cidade que recebe todo mundo bem. E aqui onde nós tínhamos um carnaval maravilhoso, era um carnaval de primeira grandeza, um dos melhores carnavais do Brasil, infelizmente acabou, não temos mais carnaval, não temos mais uma diversão boa que podia ter aqui em Catanduva, que é o que falta. Falta aqui boas peças teatrais, falta aqui muita coisa. O cinema que tinha aqui já acabou, porque a televisão acabou com os cinemas e tudo. Mas o teatro é uma coisa boa que faz bem a gente sempre ver e ouvir e ver, né? Com certeza. E é isso aí. Da Areia Branca, né? Areia Branca, Pindorama para Catanduva, para o Brasil. João Walter Agudo Romão, nosso entrevistado de hoje aqui no Acervo Catanduva. Compartilhe esse programa para que mais e mais pessoas tenham acesso a esta informação. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição. Tchau!